Graça e paz, amadas irmãs e irmãos da terra, querido povo de Deus que nos acompanha. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para avisar vocês que todas as terças e quartas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Nós estamos de volta com os nossos encontros formativos e nós convidamos a todos vocês a estarem presentes, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento de Deus, de Sua Palavra, no aprofundamento do nosso carisma. E esta semana os nossos encontros formativos acontecerão aqui, na Capelinha do Ressuscitado, onde tudo começou, não é? Nós estamos em missão permanente aqui na Rua do Lixo. Então eu convido você, vem estar conosco às 19 horas, tá certo? Para nós será uma grande alegria. E que Deus nos abençoe e que Maria Santíssima sempre nos proteja. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá? Olá, minha gente. Vamos invocar a Santíssima Trindade de Deus para a gente iniciar nossa reflexão de hoje, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, minha gente, a gente vai fazer uma reflexão sobre o livro de Jeremias, que está no capítulo 20, certo? Jeremias 20. Abram aí a Bíblia de vocês e vamos fazer a leitura que está na Agenda da Terra, na página 190, tá certo? Então, capítulo 20 de Jeremias, de 10 a 13, são os versículos. Eu ouvi a calúnia de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, denunciemo-lo. Todo aquele que estava em paz comigo, aguarda a minha queda. Talvez ele se deixe seduzir. Nós o dominaremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão, não prevalecerão. Eles se envergonharão profundamente, porque não tiveram êxito. Vergonha eterna, inesquecível. O Senhor dos exércitos, que perscruta os justos, que vê rins e coração, verei a tua vingança contra eles, porque a ti expus a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, porque livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Então, minha gente, de 10 a 13, a leitura é essa, tá certo? Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre a perseguição que acontece aos justos, não é? A todos aqueles que se dispõem a seguir a Cristo. Isso serve para nossa reflexão de hoje e a gente avaliar o nosso seguimento, não é? Porque se tudo estiver tranquilo, favorável, não é? Se tudo tiver um mar de flores, a gente
precisa desconfiar, porque o caminho do Senhor é árduo. O caminho do Senhor é o caminho da via crucis. Então, para chegar à glória, todos nós seremos provados, como condição para sermos aprovados, não é? Então, a gente tem aqui essa reflexão de Jeremias 20, de 10 a 13. E aí a gente pode, eu vou partilhar com vocês o que me ocorreu a partir dessa leitura, tá certo? Então, provado é todo aquele que faz o seguimento a Cristo, buscando viver a justiça todos os dias, sabendo que se o Senhor teve que suportar tais provações, pela fidelidade à sua palavra, também ele haverá de lidar com tais situações. Um exemplo disso é o que ocorreu com o servo, é o que ocorre com o servo de Deus da terra de Uz, chamado Jó. Homem íntegro e reto, que tudo fazia para se afastar do mal, pois era temente a Deus. Era possuidor de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e servos em grande número. De todos os homens do Oriente, Jó era o mais rico. Seus filhos gostavam de dar festas com grandes banquetes, e sempre que as festas acabavam, Jó mandava chamá-los para purificá-los. Porque mesmo que eles não tivessem cometido pecado, poderia tê-los cometido em seu coração, maldizendo a Deus. Um dia, os filhos de Deus vieram se apresentar a ele e veio também Satã. Deus pergunta então de onde ele vem, e ele diz que estava dando uma volta pela terra, assim, sem direção. Deus pergunta a Satã se ele por acaso viu o seu servo Jó, dizendo que na terra não tinha outro igual na fidelidade. Satã duvidou e perguntou a Deus: será que é por nada que Jó teme a Deus? Né? Então isso é a sugestão de quem tem potencializado a sua mesquinhez, a sua cobiça, né? Então, será que é por um nada que os fiéis de Deus são realmente fiéis? Então, para a gente ver que a cobiça está presente aí também, a mesquinhez e a cobiça está presente nessa fala de Satã, não é? Porque de forma gratuita, para ele, não existe fidelidade a Deus. Ou seja, para ele tem que ter uma vantagem, na cabeça dele funciona assim. Tem que ter vantagem, tem que ter, sabe? Tem que ter algo em troca. Porque o amor gratuito, o fazer de forma desprendida, de forma desinteressada, isso é de Deus, não é dele. E ele diz: por acaso não levantaste um muro de proteção ao redor dele e de tudo que lhe pertence? Mas se tu estenderes a tua mão e tocar em todos os seus bens, eu te garanto que te lançará maldições no rosto. Não é? Respondeu Deus a ele, dizendo: pois bem, podes tocar em tudo o que lhe pertence, pois agora esses bens estão em teu poder. Só não estenda a tua mão contra ele. Então, para o demônio, não é? As pessoas só são fiéis a Deus, não é? No tempo da prosperidade, no tempo da alegria, no tempo favorável, assim, que esteja tudo caminhando ao seu favor. Não é? Ele não acredita que nas provações o justo continue firme, não é? Que ele consiga manter a fidelidade a Deus nos tempos difíceis de provação. Para ele é assim, funciona desse jeito. Então Deus dá a permissão para que ele, não é, tente Jó. E Deus acredita na fidelidade de Jó, assim como acredita na fidelidade de todos nós que fazemos o seguimento. Ele acredita. Ele acredita e por acreditar ele se faz presente, nos dando discernimento,
nos dando a graça da sua palavra que nos sustenta, nos orienta. O seu Espírito Santo que se faz presente na missão, na caminhada e nos segura, mostrando-nos o caminho certo, mostrando-nos por onde a gente deve caminhar e corresponder, não é? Sempre à vontade de Deus. Respondeu Deus a ele, dizendo: pois bem, podes tocar em tudo o que lhe pertence, pois agora esses bens estão em teu poder. Está vendo? Por um tempo, Deus dá essa permissão para que Jó seja tentado. Ou seja, tudo acontece pela permissão de Deus. Acontece pela permissão de Deus e para um propósito maior. Só não estenda tua mão contra ele. E Satã saiu da presença do Senhor. Isso para dizer que muitos agem sob o prisma de Satã, porque muitas são as criaturas que se dizem fiéis, mas na primeira oportunidade abandonam o Senhor. Basta o sapato apertar mais do que deveria. Agem a partir da mesma cegueira da qual é acometido o inimigo de Deus, que nada faz pelo bem em si, nada faz sem visar o interesse próprio, de forma gratuita, mas tudo tem que haver um retorno. Em tudo deve levar vantagem. Quem age dessa forma nunca irá compreender os movimentos do coração de Deus, muito menos mergulhar nas profundezas do seu mistério. Então a desgraça caiu na cabeça de Jó, e ele se achou sem nenhum dos seus filhos, que tinham morrido de maneira trágica. Se viu ele ainda sem seus bens, pois caiu um fogo do céu que ovelhas e pastores devorou. E os caldeus, ao encontrar os servos seus, ao fio da espada também passou. Nada restou. Então Jó se levanta, rasga o manto, raspa a cabeça, cai por terra e, inclinado no chão, diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o discernimento de Jó, não é? Coisa linda de ver, porque a fé que Jó tem em Deus não depende de bens materiais, não depende da prosperidade da vida, nem de juntas de boi, nem de camelo, de nada. Não é? Então vem assim, para nós uma coisa que está bem latente, assim, o que nos separará? O que separará, né? O que nos separará do amor de Deus? É o quê? Provações, tribulações, fome, desgraça, perseguição. O que é que faz com que a gente se separe do amor de Deus? Porque em tudo isso nós somos, diz a palavra de Deus, mais que vencedores, não é? Então, em Cristo a gente consegue superar todas essas dificuldades, e Jó vem como um exemplo muito forte para nós hoje. O livro de Jó, quem estiver passando por alguma tribulação, alguma coisa forte, eu sugiro que leia o livro de Jó, tá certo? Porque vai encontrar ali força para superar tudo isso e encontrar em Jó essa coragem que a gente precisa ter para seguir em frente, não é? E saber que o servo não é maior que o seu Senhor. Se o Senhor sofreu, nós também sofreremos, dessa ou daquela forma. Então, o justo vendo chegar os maus dias, tem de suportar a calúnia, a difamação e o terror de todos os lados, sabendo que muitos dos que estavam comendo junto com ele do seu pão aguardam a sua queda. Porém, tem a grande convicção de quem é aquele que está à sua frente, que lhe socorre em suas aflições. Há de lhe defender, aquele que lhe socorre em suas aflições, há de lhe defender no tempo oportuno. Sabendo também em quem depositou sua confiança, sente que o poderoso guerreiro está com ele, sustenta a sua mão. E os perseguidores, caluniadores, são eles que tropeçarão, não prevalecerão, porque toda perversidade tem seus dias contados. Porém, os que estavam com Jó rasgaram também seus mantos, espalharam pó sobre a cabeça,
sentaram-se no chão ao lado dele, sem ter coragem de dizer uma palavra, vendo como era atroz o seu sofrimento. Porém, os que promovem o mal e espalham o sofrimento, pela falta de êxito, se arrependerão profundamente, sairão envergonhados, e o Senhor, que sonda rins e coração, vê o que se passa na vida do justo. Por isso lhe protege e assume a sua causa. E ele, em Cristo, tornando-se vencedor, haverá de louvar e cantar para o Senhor em qualquer tempo. Porque ele, o seu defensor, está vivo, assumiu a sua causa e livrou a sua vida das mãos do perverso. E para encerrar, nós vamos ler o salmo que está na agenda. O salmo que está na agenda da terra, tá certo? É o salmo. Peguem a Bíblia de vocês e podem procurar o salmo. O 68, o salmo 68, entre parênteses 67, que diz assim: a gloriosa epopeia de Israel. Deus se levanta, seus inimigos debandam, seus adversários fogem de sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa. Como a cera derrete diante do fogo, perecem os ímpios diante de Deus. Mas os justos se rejubilam, exultam na presença de Deus. Na alegria, eles se rejubilam. Cantai a Deus, tocai ao seu nome. Abri caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é o Senhor. Exultai em sua presença. Pai dos órfãos, justiceiro das viúvas. Tal é Deus em sua morada santa. Deus dá uma casa aos solitários. Livra os cativos para a prosperidade. Mas os rebeldes habitam na terra seca. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, avançando pelo deserto, a terra tremeu. O próprio céu se fundiu diante de Deus, o Deus de Israel. Derramaste chuva copiosa, ó Deus, tua herança estava esgotada, tu afirmaste. Teu rebanho habitou na terra, que em tua bondade, ó Deus, preparavas ao pobre. O Senhor deu uma ordem, ele tem como mensageiro um exército numeroso. Os chefes do exército fogem, e a dona da casa reparte os seus despojos. Permanecereis em repouso entre os muros do aprisco, quando as asas da pomba se cobrem de prata e suas penas como um reflexo do ouro pálido. Quando Shaddai, lá embaixo, dispersa os reis e a neve cai sobre o manto sombrio. Ó montanha de Deus, montanha de Bazã, montanha elevada, montanha de Bazã. Ó montanhas elevadas, por que invejais a montanha em que Deus quis habitar? O Senhor nela residirá perpetuamente. Os carros de Deus são milhares de miríades. O Senhor está entre eles, e o Sinai está no santuário. Subiste para o alto, capturando cativos, recebendo homens em tributo, mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus tivesse uma residência. Bendito seja o Senhor cada dia. Ele cuida de nós, é o nosso Salvador. Então, em todo momento, em qualquer situação, que nós possamos bendizer o santo nome do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos seja benigno. Que o Senhor mostre para nós a sua face e nos conceda a paz. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais, meu povo, e até o próximo encontro. Deus abençoe.